Com o raiar de um novo dia, poderão surgir novas esperanças, pois é isso que a Bíblia nos diz. As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Neste horário, a Rádio Santa Cruz apresenta A Voz do Evangelho, uma realização da Igreja Batista Fundamentalista desta cidade. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu consolo fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu consolo fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé,
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue,
para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Ok, hoje é 18 de abril de 2021. A semana passada se deu aqui em Santa Cruz o sepultamento da irmã Amália Rodrigues, a qual foi a óbito no Sul, foi sepultada no domingo. Hoje nós traremos apenas um momento de lembrança dessa realidade que aconteceu e deixando nossa palavra para a família que está enlutada, que Deus conforte, que Deus dê graça, e partir um pouco do que aconteceu durante aqui a nossa live transmissão da solenidade fúnebre. Portanto, acompanhe-nos nesse momento, ok? Participação do irmão Cecílio, né? Em seguida traremos um lembrete do que o apóstolo Paulo disse na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, em face àqueles que haviam partido para a eternidade e que estavam em um momento de muito sentimento, seus familiares e irmãos, na dúvida quanto o que iria acontecer. E as orientações estão na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Amém? Olá a todos, irmão Cecílio que vos fala. Neste momento fúnebre, em relação à nossa irmã Malha, quero dizer que era amiga de minha mãe, uma das amigas de minha mãe, a qual eu conheço desde criança, e a gente sente a sua partida, mas ao mesmo tempo estamos felizes por saber que ela está com o Senhor. Pois a palavra de Deus diz que aquele que não nascer novo não pode ver nem entrar no reino dos céus. E nós sabemos que ela é uma pessoa decidida, serva, e tinha exclusividade no seu louvor, na sua adoração, no seu reconhecimento, no sacrifício da cruz feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora, e foi isso que a nossa irmã Amália fez, foi a Jesus. E não só isso, mas também levou seus filhos, assim como a minha mãe fez com os seus filhos também, inclusive a minha pessoa, mostrando o caminho da palavra de Deus e dando as escolhas, que se queriam
servir a Cristo ou se queria o mundo, e mostrando os dois caminhos, mostrando o que levava ao céu e mostrando também o que levava à perdição. Eclesiastes 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos quais dirás, não tenho neles prazer. Então foi isso que a irmã Amália fez. Lembrou-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que chegassem os maus dias, chegasse a sua velhice. E o versículo Eclesiastes 12, versículos 6 e 7 diz: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Irmã Amália cumpriu a sua missão aqui entre nós, fazendo a sua parte e buscando ser serva do Senhor e lembrando do Senhor Deus nos dias de sua mocidade. Fico alerta para todos que nos ouvem nesse momento, para que possam lembrar do seu Criador nos dias de sua mocidade, antes que venham os maus dias. Quando tiver velhinho eu vou servir a Deus. Então lembre do seu Criador antes. E vai chegar uma hora que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então vamos completar uma boa carreira, vamos fazer para a honra e glória de Deus. Fica aqui a família, as minhas considerações, certo? E que Deus possa abençoar a vida de cada um e que possamos ficar com os exemplos positivos daqueles que vão partindo e que depois de morto, pelas suas atitudes, pelo que fizeram, ainda falam. Bom dia. Momento de reflexão. Momento de reflexão. Alguns irmãos desanimados pelos entes queridos que haviam partido. Será que nós o encontraremos quando for na volta de Jesus? Porque São Paulo falou para a igreja nova de Tessalônica, a qual era superado na nobreza apenas para Bereia. E ele disse: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não entristeçam como os demais não têm esperança. Ali filhos haviam perdido seus pais, pais haviam perdido seus filhos. Era tempo de perseguição, era tempo de luta, era tempo de dificuldade. E agora, como é que a gente vai vê-los mais? São Paulo disse: isso acontecerá quando Jesus voltar. Claro, isso acontecerá na volta de Jesus para vir buscar a sua igreja. Aqueles que partiram vão ressuscitar primeiro. Depois é que os vivos vão subir. Eles já esperavam na fila há muito tempo. Eles vão subir juntos, glorificados, transformados pelo poder de Deus. É a glorificação, é o arrebatamento da igreja, é o traslado do povo de Deus para encontro mútuo a única vez, será a única vez, a primeira vez, melhor dizendo, que a igreja estará unida como um todo, em todo o universo, de todos os tempos, ao mesmo tempo na presença do Senhor. É um corpo, é uma fé, é uma esperança que os levou a isso, e agora comemoram os resultados. Irmã Amália Rodrigues já adentrou a eternidade. A irmã Amália Rodrigues está em consolação diante do Pai. A irmã Amália Rodrigues era uma crente convicta, e isso foi demonstrado em seu testemunho em 87, mas ao mesmo tempo também tem sido demonstrado durante a sua vida, a sua trajetória, ao longo desses anos. Ela como uma membro, eu considero como membro fundador, irmã Amália, porque é da década de 80, dos membros da década de 80. Então, nossas condolências aí para toda a família. A irmã Verônica Campelo, Deus abençoe a irmã Verônica, o irmão Jerônimo, o irmão Jaidelson, que está cuidando aí, dando todo o apoio. Deus abençoe também
igualmente do nosso Senhor. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Uma palavra sobre o silêncio. Todo homem seja pronto para ouvir. Tiago, capítulo 1, verso de número 19. Todo homem seja pronto para ouvir. Ao falar do silêncio e ao pensar sobre o silêncio, seria até recomendável ficar calado. Eles querem deixar uma pequena palavra que possa nos ajudar a cultivar essa virtude de aprender a ouvir e aprender a ficar calado. Na realidade, não só Tiago 1,19 ensina isso, mas o capítulo 3 nos mostra muito sobre o valor do silêncio e a importância de controlarmos nossas atitudes e nosso falar. O exemplo maior que temos disso, vamos dizer, poderia ser o próprio Jesus. Toda a Bíblia nos dá um vislumbre positivo do silêncio, o valor que ele tem, e a gente então aprender a falar na hora certa. Mas o exemplo máximo é o próprio Senhor Jesus. Jesus esteve na cruz a partir das 9 da manhã, passou a virada do meu dia, foi até às 3 da tarde. As condições prevalecentes que ele se encontrava poderia resultar em muitas reclamações, é verdade, e muita coisa, mas Jesus manteve silêncio. Sim, Jesus falou 7 vezes durante todo esse tempo em que ele esteve das 9 da manhã às 3 da tarde. E as 7 vezes que ele falou, pronunciou 8 frases. E nessa palavra de Jesus, em cada situação, se aprende. Primeiro ele falou sobre o perdão, depois falou sobre o paraíso, depois falou sobre a própria família, depois falou sobre o Pai, e ora ao Pai, depois fala sobre sua necessidade física, depois fala sobre a consumação da obra da redenção, e por último, fala sobre, vamos dizer assim, o estado eterno para aquele que está confiante no Senhor. Entrega-se ao Pai. Bem, mas muita gente pode aprender com esse silêncio todo de Jesus, durante todo esse tempo, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, durante 6 horas, pendurado em uma cruz, escutando críticas, zombaria, horrores, mas Jesus manteve silêncio. Irmãos e amigos, o silêncio de Jesus fala, porque Jesus é nosso modelo supremo. Vamos aprender com ele. O silêncio tem uma mensagem. Há tempo de falar, tempo de ficar calado. Em nós agora habita o Senhor.
Bom, gostaríamos nesse momento deixar nossa saudação para a ouvinte do nosso programa que está lá em São Bento do Trairi, a irmã Joaninha, que sempre acompanha-nos pela Rádio Santa Cruz, bem como através da Rádio Princesa durante a semana. Nosso bom dia, irmã Joaninha, ela que já é de uma idade bastante avançada, mas é ouvinte cadeira cativa da Rádio Santa Cruz, programa A Voz do Evangelho. Agradecemos, irmã, pela sua sintonia. É nossa oração que a senhora tenha graça para superar as dificuldades, o momento difícil que está enfrentando na área de saúde. Que Deus abençoe, revigorando o interior, dando a sua bênção a cada passo de sua caminhada ao lado dos seus, tá bem, irmã? Deus abençoe. Também a nossa saudação aqui, a irmã Maria Alves Bilica, lá no Conjunto Cônigo Monte. É a irmã Bilica que está de volta a Santa Cruz. Irmã passou uns dias em Natal em tratamento médico, está de volta a Santa Cruz, em sua casa. Deus abençoe. Está ansiosa que passe esse período de turbulência para voltar às atividades na igreja, Então, é bom, irmã, tá bom. Deus abençoe a senhora, tendo um dia na sua graça e fazendo sempre com que o nome de Jesus seja glorificado em sua vida e em sua família, Bom dia também, irmã Rita e Cássia, toda a família, que aos domingos ela tem acompanhado a Voz do Evangelho, irmã Luzinete Rocha, irmã aí no centro da cidade, irmã Luzinete. E também lembrando que em São Bento do Trairi temos uma boa aula de ouvintes nessa oportunidade, lá em Coronel Ezequiel, Sítio Santo Antônio, Cacimbas, em Malhada Vermelha, Lajes Pintadas. E Deus abençoe a todos vocês que possam aproveitar esse dia dominical, servindo ao Senhor, na presença dele, descansando, recreando a alma para a glória e louvor do nome dele. Amém? Vamos orar encerrando o programa. Eterno Pai, obrigado por tudo que tens proporcionado ao teu povo, e agora, no final desse programa, derramando as tuas bênçãos sobre os nossos ouvintes, a tua graça, guiando-nos também quanto às demais atividades do dia, que possamos te enaltecer em todas as coisas. Muito obrigado por tudo, Senhor, pois em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Nosso programa está chegando ao seu final. Agradecemos aos ouvintes aí em São Bento do Trairi. Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, na graça de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. A Voz do Evangelho chega ao seu final. Com a graça de Deus, prometemos voltar no próximo domingo, neste mesmo horário.